Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O nosso Fundecitrus Podcast é fundamental para a gente ampliar o conhecimento sobre a nossa citricultura, reforçando as orientações e o manejo de pragas e doenças, e falando também sobre o futuro do nosso setor diante dos desafios em que o greening, a gente sabe, é sem dúvida o maior deles. O nosso tema hoje é justamente o futuro, e é na biotecnologia que grande parte dos esforços e investimentos na citricultura estão voltados para a mitigação da incidência do greening nos pomares do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. Se por um lado ainda não há uma resposta quanto à cura das plantas doentes, por outro, pesquisadores do Fundecitrus têm se dedicado a encontrar formas de modificar as laranjeiras e o ambiente ao redor dos pomares, dificultando a presença do psilídeo. Esse é o pomar do futuro. E para essa conversa, nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios o pesquisador do Fundecitrus, Nelson Wolff. Então vem com a gente, por aqui, você sabe, a prosa sempre rende. Nelson, estou ansioso para essa nossa conversa, é um tema de desafio, um tema de futuro. Primeiramente, queria agradecer pela sua presença, por você estar aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Brandão, eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação participar do podcast do Fundecitrus e principalmente falar de um tema tão empolgante quanto a biotecnologia e a biotecnologia aplicada à citricultura. Nós vamos falar aqui do pomar do futuro e ele passa também pela biotecnologia, essa ferramenta científica tão importante. Eu queria que você falasse, Nelson, que avanços que a biotecnologia já trouxe, se ela trouxe para a humanidade, o que podemos dizer? Bom, a biotecnologia está conosco há muitos séculos, desde que nós passamos a comer pão, por exemplo. Mas, recentemente, a gente tem aplicações muito práticas da biotecnologia na vida cotidiana. Uso da insulina, uso de vacinas, terapia gênica. Isso para falar dos aspectos que influenciam o ser humano. Além disso, está constantemente presente nas culturas agrícolas, nos grãos, que foram inicialmente selecionados pelos homens, as melhores sementes, depois melhoramento e, mais recentemente, as características que a biotecnologia coloca nesses cultivares. Nós podemos citar aqui que culturas? Milho, soja, algodão, feijão. Interessante. Cana-de-açúcar. Isso não só no Brasil? Isso não só no Brasil. No mundo. Todos os continentes que têm a adequação climática para o cultivo dessas plantas, elas são adequadas para o cultivo. E tem influência da biotecnologia. E muitas desses cultivares têm influências positivas da biotecnologia. Resistindo a insetos, resistindo a pragas, melhorando a produção. E uma nova característica que está sendo perseguida hoje, por exemplo, é a resistência às alterações climáticas. Então, à falta de água, aos extremos de temperatura, condições adversas. Muito interessante. Nelson, no nosso setor, nós estamos falando aí de 20 anos da identificação do greening e dá para dizer que nós temos um AGDG, né? Um antes e depois do greening. O Fundecitrus vem se dedicando, acho que até desde antes da chegada do greening, quando se sabia da possibilidade da identificação da doença, a conscientizar, né? Buscando várias formas de mitigar os impactos. Eu queria que você falasse, e a biotecnologia vem somar, é mais um esforço da instituição. Qual que é o tamanho da responsabilidade? Rodrigo, a gente vem falando recentemente em biotecnologia nos citros, mas isso foi uma decisão tomada há alguns anos já. Como você bem falou, 20 anos de greening, então a descoberta do greening em 2004,
Em 2008, tinha muito pouco greening em termos comparativos com hoje, mas naquele momento já o nosso mestre, o professor Beauvais, ele falou assim, olha, existe a citricultura antes do greening e a depois do greening. Tá. Citricultura com greening é uma realidade distinta de lidar sem o greening, diferente das outras doenças. Tá? E nos alertou que era momento de iniciar estratégias pensando no futuro, onde que as condições de manejo não fossem mais tão eficientes ou tão práticas de se usar no dia a dia, tá, para desenvolver e já naquele momento ter as ferramentas de biotecnologia com um passo mais avançado, porque a cultura dos citros, por ser uma cultura perene, tem seu tempo de gerar as informações, gerar as novas plantas, tá? E a biotecnologia também precisa um tempo de amadurecimento para você desenvolver e aplicar essa tecnologia na citricultura. Claro. Tá. Eu estou ouvindo o Boldrin, num filme institucional aqui do Fundecitrus, dizer que a ciência tem seu tempo, não é isso? A ciência tem seu tempo. Tá. Ô Nelson, na última edição, até vou pegar aqui, na última edição da Citricultor, da revista Citricultor, falou-se sobre o pomar do futuro, sobre a construção de um novo modelo de pomar, e isso já tem largada na escolha do local. Qual que é o peso da escolha do local? Por que isso é importante? Começar por isso. Vamos lá. Então, embora a gente esteja falando sobre biotecnologia, os conceitos que a gente vai aplicar dessa estratégia biotecnologia, elas vêm de observações primeiro da natureza, ali do pomar, e das informações geradas para o manejo dos citros. Correto. Então, é uma conjunção de estratégias de manejo com estratégias de biotecnologia. Tá. Aí que a escolha do lugar é fundamental. Porque hoje já se sabe que é muito difícil implantar um pomar novo numa área vizinha a um pomar infestado. Tá. Em micro-regiões onde é que a densidade de plantas doentes é muito alta. Tá? Existe uma pressão, né? Porque existe uma pressão de psilídeos que carregam a bactéria, que vão se alimentar nessas plantas invariavelmente em maior ou menor intensidade. Tá. Você não consegue restringir a chegada de todos os psilídeos. Então, a escolha do local, da micro-região, com menores incidências, ou que você possa eliminar as plantas doentes no entorno da propriedade, ela continua sendo válida, continua sendo essencial. Perfeito. Aí, pensando nesse pomar, agora então vamos pensar de fora para dentro. O primeiro passo é escolher uma região em que esse nível de pressão de incidência da doença seja menor. Fica mais fácil o controle, fica mais fácil o manejo que a doença exige. Aí, pensando já no plantio, tem a ideia de ter plantas iscas. O que são essas plantas e como elas funcionam? Exatamente. Então, uma vez a escolha do local feita, onde que provavelmente você já fez esse vazio fitossanitário espacialmente em volta da propriedade, aí você coloca a tecnologia dentro da área que você coordena, dentro da área que você controla, dentro do pomar. Então, essa característica de barreira, de planta isca, que nós chamamos, ela vem dos estudos feitos pelo Fundecitrus com seus parceiros, que mostram que o uso de plantas no entorno do talhão, no entorno da propriedade, ela tem a característica de evitar a entrada do psilídeo. Existem dois tipos de barreiras aí que podem ser colocados. Vamos lá. Uma delas é a própria laranjeira, uma laranjeira colocada, uma muda produzida em cima de um porta-enxerto vigoroso, que vai conferir uma copa vigorosa, que tem brotações abundantes, ou mais abundantes, que crescem, que geram brotos uma frequência maior. E vão atrair. E vão atrair quem? Vão atrair os psilídeos. Tá. Porque ele gosta do broto, ele vai no broto. Só que elas estão no entorno. Então elas estão no entorno e elas vão servir de atração para o psilídeo. Só que você tem que fazer o quê? Tem que fazer o controle desse psilídeo nessa área. Você tem que fazer a pulverização nesse entorno, nessa barreira. Então, você restringindo, você priorizando no entorno da propriedade essa planta vigorosa com bastante brotação e fazendo o controle, você vai deixar ou impedir que muitos desses psilídeos entrem. Então, essa seria uma das barreiras. Tá. A outra é a chamada planta isca. Nesse conceito de planta isca, funciona tanto essa laranjeira que brota bastante,
como outras plantas da família dos citros, Por como exemplo? a bergera, Tá. Que é uma planta exótica, Tá. a murta. Então, o Fundecídio já fez trabalho com essas duas plantas. A bergera é a mais promissora. A bergera é uma planta ornamental? A bergera é uma planta ornamental. Tá. Ela é hospedeira do psilídeo. O psilídeo gosta dela, gosta do cheiro dela mais que da laranjeira. Tá. Então, se você tiver as duas plantas, a laranjeira e a bergera, o psilídeo tem preferência pela brotação da bergera. Então, uma possibilidade seria no entorno dos pomares, né, nessas bordaduras aí, você vai colocar a bergera. Nisso, o psilídeo vai ser atraído para lá. Você teria uma maior probabilidade de concentração do psilídeo nessas áreas. Estando numa área só, que não é o pomar, você sabe onde está o inimigo. Exatamente, porque o psilídeo vem de fora. Você instalou um pomar novo, você está fazendo todo o controle do vetor dentro da sua fazenda, dentro do seu pomar. Correto. O psilídeo vem da área externa. Então ele vai encontrar o quê? Essa planta isca de bergera ou essa planta isca, os citros com maior brotação. E você fazendo então a pulverização nesse entorno, você evita que ele entre. Mas a planta isca funcionou muito bem nesses conceitos validados já a nível de campo, a nível de fazenda. Então já são resultados... Já são resultados consistentes de anos de estudo. A forma mais eficiente é você colocar inseticida sistêmico nessa planta isca também. Principalmente na bergera. Mesmo que se usa em planta jovem. Ou mesmo que você usa em pomar jovem de citros. Você pode fazer isso com uma frequência maior, porque não é uma planta que vai entrar em produção, é uma planta ornamental. E dessa maneira, quando o psilídeo chega e se alimenta ou vai se reproduzir, ele vai morrer ou não vai ter uma geração, porque os ovos que são postos nessa bergera e as ninfas vão se alimentar da seiva da bergera com inseticida e vão morrer. Perfeito. Então, esses experimentos do Fundecitrus feitos já em campo mostram que se você reduz a incidência de green dentro do pomar, porque você reduz a quantidade de psilídeos que vão para dentro do pomar. Perfeito. Com uma fileira de bergera ou de murta. Ou seja, é uma estratégia... eficiente e até mais sustentável, né? É uma estratégia sustentável, eficiente e que tem a sua aplicação em condição agrícola de campo. Uma vez que não haja o descuido de não evitar, de não fazer a aplicação do inseticida sistêmico Senão aí é o contrário, né? Ele vai se reproduzir. Senão você está criando um local para o psilídeo se multiplicar. A ideia é ter um refúgio ali, uma concentração deles, justamente, para você saber onde ele está. Você usou uma palavra interessante, o refúgio, né? É uma área de refúgio e até certo ponto é uma área de sacrifício, porque na bergera você não vai produzir citros. Perfeito. E nessa planta que brota no entorno, muitas vezes ela vai pegar o greening. Porque a laranjeira é suscetível ao greening, ela vai pegar o greening. Mas ela está lá para isso. Mas ela está lá para isso, para evitar que a doença entre cada vez mais dentro da sua propriedade, dentro do seu talhão. Muito bem. Agora, ô Nelson, existe a possibilidade de no futuro, e aí a gente já está adentrando biotecnologia, de essa bergera ela ser letal ao psilídeo. Como é que seria esse processo? Como é que se dá isso? Exatamente. Aí que vem a abordagem da biotecnologia para esse processo de manejo que foi descrito para campo. A grande vantagem de usar a bergera para fazer uma planta isca e letal de uma maneira que você não precise nem no futuro colocar um inseticida sistêmico é usar a bergera porque ela não multiplica a bactéria do green. Ela não é hospedeira da bactéria do green, diferente dos citros. Então, peraí. Por isso que ela é um componente relevante desse novo conjunto chamado pomar ideal do futuro. Mas ela atrai o psilídeo, ele tem preferência por ela, pelo cheiro, odor. Pelo odor, pelo aroma. Se reproduz nela, porém ela não dissemina essa bactéria. Ela não dissemina essa bactéria. Tá bom. Então vamos lá. O psilídeo injeta a bactéria na bergera, mas a bactéria vai morrer. Tá bom. Então ela não é considerada hospedeira da bactéria do green. Perfeito. Somente hospedeira do green. Então ninguém um outro psilídeo vai se alimentar lá e adquirir a bactéria. Não vai. Não. Então tá. A bergera é hospedeira do inseto, do psilídeo, mas não é hospedeira da bactéria do green. Muito claro. Tá. Então o que nós precisamos? O que nós almejamos com
essa estratégia de biotecnologia para desenvolver uma planta letal ao psilídeo. Tá? O nosso interesse, o nosso objetivo é colocar um gene que produza uma característica letal ao psilídeo dentro da bergera. Tá bom. Tá? Para isso, nós temos duas etapas que são os nossos objetivos. O primeiro é fazer a transformação genética da bergera. Tá. Então, pegar esse gene de interesse, ou qualquer gene de interesse, e colocar dentro da bergera, de forma que, a partir do momento que ela cresça e se multiplique, todos os ramos da bergera, vão todas produzir as novas plantas que vêm a partir dessa semente, produzam o produto essa desse substância. gene, produzem essa substância. Tá, muito Então, bem. esse processo ele já está em andamento, a gente já consegue fazer essa transformação genética da bergera em laboratório. Legal. Tá? Então, esse processo, embora ele possa ser aprimorado, possa ser tornado mais eficiente, ele já existe no laboratório. Perfeito. Tá? E a outra? A outra etapa é encontrar um gene com a característica letal ao psilídeo. Tá? Tá. Existem estratégias naquelas outras culturas que nós estávamos falando, no milho, no algodão, para combater insetos. Perfeito. Mas, em geral, são insetos que comem a folha, que mastigam, que comem grandes quantidades da folha. É diferente do psilídeo. É diferente do psilídeo, que coloca o seu aparelho Estilete alimentar, ali, né? estilete, dentro da folha e suga a seiva. Tá Ele bom. suga quantidades pequenas da seiva. Perfeito. Tá? Então, isso é uma dificuldade técnica, mas nós temos como abordar isso daí. Nós tivemos resultados muito promissores, também junto com a área de entomologia e colaboradores do exterior da Universidade de Durham, onde que proteínas inseticidas tiveram alta letalidade ao psilídeo. Tá? Proteínas? Proteínas inseticidas. Tá. Isso feito em laboratório, não feito em plantas ainda. Então, Tá? perfeito. Mas se tem uma proteína, eu posso ter o gene que codifica essa proteína. Tá. Uma vez tendo esse gene, então nós já sabemos qual que é o gene, cabe a nós colocarmos ele dentro da bergera e fazer com que a própria bergera produza essa proteína inseticida. Tá? É um mecanismo teoricamente simples, mas que tem, obviamente, algumas dificuldades técnicas que nós estamos trabalhando para atingir esse objetivo. Normal. Tá? Então, existe hoje uma abordagem para nós gerarmos uma bergera que seja constitutivamente, naturalmente letal ao psilídeo. Perfeito. Nós já sabemos fazer a transformação genética dela, existe uma proteína inseticida que mata o psilídeo, tá? E a bergera, nessa configuração de planta isca, ela funciona para reduzir a entrada do psilídeo dentro do pomar. Nelson, então só confirma o raciocínio aqui. Se a gente conseguir, se vocês conseguirem, essa bergera que consegue ter uma proteína inseticida, aí existe muita sustentabilidade aí, porque aí você não precisa fazer aplicação nessa concentração de psilídeo. Exatamente. Isso vai nos permitir que, uma vez plantada essa planta no pomar, você não precisa colocar inseticida no solo para a planta adquirir esse inseticida e se tornar letal ao psilídeo. Ela naturalmente funcionará. Será uma planta atraente, uma planta isca, mas que ela vai combater o psilídeo diretamente. Ela é isca a vida inteira dela. E é letal ao psilídio. Ela é isca e é letal ao psilídio. Muito bem. Nelson, todo esse entendimento que se começou lá atrás em biotecnologia está fazendo aí 15 anos, foi em 2009. 15 anos. Que o Fundecitrus começou a se dedicar à biotecnologia. Eu queria que você fizesse aí, brevemente, em linhas gerais, um histórico. Como que isso começou e como que avançou até, em que pé estamos hoje? Então, até agora nós falamos da estratégia de manejo, da bergera, que não existe ainda ela da maneira que nós queremos. Tá? Correto. Mas esse conceito ele nasceu lá em 2008, tá? Quando houve relato por produtores de citros lá no Vietnã, de que plantio de tangerina, porque lá é muito comum a tangerina, a agricultura lá em pequena escala de subsistência, onde que
eles plantam principalmente tangerinas, eles gostam muito mais de tangerinas do que as laranjeiras, né? E por ser uma agricultura de pequena escala, e a tangerineira produz sazonalmente, eles fazem, é muito comum, o cultivo intercalado. Então, a tangerineira com bananeira, tangerineira com goiabeira. E o próprio citricultor vietnamita observou que, em muitas situações, se tinha a tangerina com a goiabeira, tinha muito menos greening. Isso chamou a atenção deles. Isso chamou primeiro a atenção de alguns pesquisadores, inclusive os japoneses fizeram um trabalho junto com os pesquisadores do Vietnã, que foi posteriormente publicado e mostrado com elementos estatísticos que realmente um plantio intercalado de tangerineira com a goiabeira tinha menos psilídeo e menos greening. Então isso chamou a atenção da comunidade científica que estava estudando o greening. Isso foi lá em 2006, 2007. Em 2008, o Fundecitrus fez uma missão, junto com lideranças do setor, junto com o professor Bové, Leandro Penha, e foram visitar esses pomares lá no Vietnã. E constataram realmente que existiam situações, não era em todas as condições que funcionava, quando tinham vizinhos com muito greening, a situação ficava ruim muito cedo, mas em algumas situações elas funcionavam. Dependia de ter áreas um pouco maiores, então, pelo menos meio hectare para funcionar. Isso chamou a atenção. Bom, tem um efeito lá no campo, um efeito natural. Como que nós podemos nos beneficiar dessa informação? Então, a ideia inicial não foi estabelecer aqui um pomar em grande escala de plantios de goiaba com citros. Isso, mesmo lá, depois de alguns anos, era observado que isso perdia-se o efeito. Perfeito. E também não é viável para uma citricultura de larga escala fazer um plantio intercalado. A abordagem foi, vamos entender o que está acontecendo lá e pegar essa informação e trazer para a nossa citricultura. Perfeito. Então, a primeira informação que foi buscada é o que está acontecendo com essa plantio, essa mistura de citros com goiaba. O psilídeo, ele escolhe a planta hospedeira dele diversas características. O olfato, a visão. Bom, então, desde que as duas plantas são verdes, se escolheu trabalhar inicialmente com o olfato. E se comparou o que eram os voláteis emitidos pela folha da goiabeira, não o fruto. O fruto tem um cheiro muito característico, né? Perfeito. Mas a folha da goiabeira, você praticamente não... Você, nós não sentimos quase nenhum cheiro. Mas ela tem um composto principal que responde por praticamente 80% desses voláteis que a folha de goiabeira emite. E a laranja tem esse composto, mas tem em pequeníssima quantidade. Proporcionalmente, a goiabeira tem muito mais. Aí, nossos parceiros aqui mostraram que a folha da goiabeira, o ramo da goiabeira, tem característica de repelir o psilídeo. E aquele composto principal que a goiabeira produz como um volátil, ele também repele o psilídeo. Então, isso explicava o que está acontecendo na natureza. Perfeito. O plantio da goiabeira com citros, a goiabeira emite esse volátil, esse composto que se transforma como um repelente para o psilídeo. Então, o psilídeo chega, ele sente o cheiro do composto que ele não gosta e vai embora. Então, essa foi a base do que nós chamamos projeto de repelência ao psilídeo, que se iniciou em 2009. Então, nós não desenvolvíamos até aquele momento pesquisas nesta área de biotecnologia, mais especificamente com transformação genética de citros. Porque aí você precisava fazer a laranjeira emitir mais esse composto. Exatamente. A laranjeira produz esse composto, quantidades pequenas. Mas está nela. Está nela. Você não está pegando de outro lugar e colocando nela. Esse mesmo composto você tem na laranjeira, tem na goiabeira, tem diversas plantas. No cravo você tem esse composto. E aí, em plantas aromáticas você tem esse composto. É um composto natural. Ali que nasce, então. Dessa maneira que nasce. Exatamente. E como evolui de lá para cá? A partir daquele momento, então, nós passamos a
fazer o projeto aqui no Fundecitrus com uns parceiros conhecidos que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos naquele momento muito com a Espanha, muito com a Exalc. Tá. Né? Então, nós precisamos desenvolver uma equipe, a partir de 2009, que conseguisse trabalhar com essa estrutura de transformação genética. Montamos estrutura de casa de vegetação, tá? E criamos o conhecimento para fazer essa característica ser incrementada na laranjeira. Então, Perfeito. Como fazer a laranjeira que produz uma quantidade pequena produzir muito mais desse composto? Aí passamos por diversos anos de pesquisa aqui no laboratório, incrementamos também o laboratório para a área de não só transformação genética, para a área de entomologia, uma área que chama comportamento do psilídeo, tá? E também para a parte química, que nós tínhamos que identificar se tinha esses compostos sendo produzidos nas folhas ou não. Geramos centenas de materiais novos, focados em laranja-pera, em laranja-valência, tá? Um processo de desenvolvimento, processo de pesquisa junto com desenvolvimento. Perfeito. Tá? Até que nós começamos a ver resultados extremamente promissores quanto à quantidade desse volátil sendo produzido especificamente na laranjeira. Perfeito. Aí nós fomos para uma outra etapa, que é a etapa de campo. Tá? Então, o laboratório ele nos dá a base das informações, porque eu consigo medir, consigo identificar os fatores que estão funcionando, eu isolo os fatores, tá? Mas a gente precisa fazer isso funcionar no campo. Tá? Então, você tinha em laboratório a laranjeira emitindo quantidade suficiente dessa substância para afastar o psilídeo. Para afastar o psilídeo. Aí precisava ir para o campo. Aí precisava ir para o campo. Tá. No próprio laboratório, os experimentos de comportamento do psilídeo mostravam que essa nova laranjeira, que ao nosso sentido ela é exatamente idêntica, não mudava nada, mas ela repelia o psilídeo em experimentos de olfatometria. Tá bom. Tá? Então eram resultados muito assim animadores. Tá? Isso nos motivou a instalar experimentos de campo, primeiro para ver o comportamento dessa laranjeira. Ela cresceu, floresceu, frutificou exatamente igual à perivalência convencional. Perfeito. Então, em 2018, nós obtivemos uma licença, porque para trabalhar com esse tipo de modificação genética, é necessário uma certificação de laboratório, certificação de campo. Tá? Então, nós trabalhamos em todos esses aspectos dentro da legislação brasileira, que é bastante clara e estimulante para trabalhar com essa característica de biotecnologia. Tá. Então, em 2009, nós implantamos um campo experimental para avaliar a repelência. Tá? Então, fizemos um desenho experimental em 2019. 10 anos depois. 10 anos depois de iniciar o projeto na prática. Tá? Então, como você falou, precisa ter o seu tempo. A ciência tem seu tempo. A ciência tem seu tempo. Tá? E como é que estão esses resultados? Como é que está o andamento? 2024, 5 anos depois de instalar esse experimento para avaliar, então, a incidência do greening, tá? Entender se havia repelência ou não, usando todo esse conceito já também de refúgio, de planta atraente, tá? Limpando o entorno do pomar, permitindo que a planta, então, nos primeiros anos cresça para ter um volume de folhas e que produza todo o seu potencial genético de produzir o repelente, nós observamos efetivamente no campo a característica de repelência funcionar. Que interessante. Então, nós estamos tendo resultado de repelência no campo. No campo, em condição equivalente a uma condição agrícola. Isso significa, o que significa a repelência funcionar no campo? Nós avaliamos 2 principais fatores, entre outros. A incidência de psilídeos nas armadilhas amarelas, que é o método de monitoramento do produtor. Convencional. Só que distintamente do produtor, nós colocamos dentro do pomar, porque nós temos parcelas, que nós chamamos as nossas unidades experimentais. Então nós queremos ver os psilídeos dentro das parcelas, coletados nas armadilhas amarelas. E mais importante, nós avaliamos a incidência de greening. Então, quantas plantas de greening tem com as incidências, com as inspeções regulares que são feitas ao longo do ano. E nós observamos índices de
até 50% menos green nessas parcelas. São números muito altos, né? Consistentes. São números extremamente promissores. Tá, promissores. Que nos motivam a continuar esse trabalho e levar ele a uma outra escala. Escala como, Rodrigo? Tá? Nós fizemos 2 tamanhos de parcelas lá no campo. Nós temos o que a gente chama de parcelas pequenas, com 35 plantas, e parcelas maiores, com 340 plantas. Tá bom. E o tamanho da parcela influenciou. A parcela pequena funcionou, só que daí lá nós não conseguimos reduzir em 50% a incidência de green. Perfeito. Reduzimos 20%. E na parcela maior de 340 plantas, nós reduzimos até 50% a incidência de green nessas parcelas. Donde conclui-se previamente que quanto maior a área... Aonde há uma lógica que já é aplicada no dia a dia do citricultor. Já faz parte da epidemiologia né? Faz parte da epidemiologia da doença. O efeito de borda, né? Pomares isolados, pomares maiores, um desenho apropriado que tenham menos pontos de entrada para o psilídeo, tem incidências menores de green. Então, se eu tive uma incidência numa parcela de 35 plantas, quando nós fomos para uma parcela de 340 plantas, nós tivemos menos green, provavelmente quando nós multiplicarmos isso por 10... 3.500 plantas, tendência... 35 mil plantas, que é uma fazenda considerada até não muito grande, provavelmente esse efeito será muito maior ainda. Interessante. Então, assim, dá para notar que a pesquisa está indo para vários caminhos, várias frentes. E tem mais um componente que vai ser adicionado nesse pomar ideal. Qual então, que é? nós falamos o quê? As bordas, a planta isca e dentro, qual que é o conceito que nós colocaríamos? Uma planta repelente. Perfeito. Então, nós combinaríamos a repelência dentro do pomar expulsando, perfeito. Evitando que ele entre. E caso ele entre, ainda vai ser repelido. Caso ele entre, ele seja repelido. E para onde que ele vai? Para a área de refúgio e sacrifício. Perfeito. E tem um fator adicional, então, que pode ser feito nesse conjunto. Que é o quê? Que é, dentro do pomar, fazer uma planta que brota menos. Um pomar com um porta-enxerto semi-nanicante. Se o broto é o local de inoculação da bactéria pelo psilídeo, e esse pomar, além de repelente, tiver menor brotação, o psilídeo tende a ficar no entorno do pomar. Perfeito. Todas essas estratégias elas já foram validadas a nível de campo. Então, nós teríamos uma área de refúgio, uma planta isca, uma área de refúgio atraente, uma planta isca atraente, uma planta repelente que brota menos. E você ainda pode aplicar uma outra estratégia, que é o caulim. Então, nós estamos falando de estratégias que a área da entomologia já validou contra o psilídeo. Planta isca, caulim, que forma aquela película branca que evita a chegada do psilídeo. Vai causar uma confusão assim no Causa uma psilídeo, confusão para o psilídio. Ele não gosta daquela planta que tem... extremamente sustentável. Extremamente sustentável. Mas não é tóxica. Perfeito. Mais aplicada no pomar jovem, né? Então você usa ele no pomar jovem. Exatamente, aplicada nos pomares jovens. Vai somando, volta aí. Então você soma 1, 2, 3 estratégias e você tende a ter cada vez menor incidência de green. É claro que o citricultor que está nos acompanhando aí, não é a pergunta de 1 milhão, é a pergunta de $1 bilhão. Para acalmar o coração desse citricultor, nós vamos dizer o seguinte: a ciência tem seu tempo. E está mostrando isso. Numa linha do tempo, quando a gente pega 20 anos, então 20 a identificação da doença, 15 o início dos trabalhos com biotecnologia, dentro desses 15, nós já estamos falando de um desenho aí do pomar do futuro, com várias estratégias já validadas. Então, exatamente. Mas a pergunta que eu lhe faço não objetiva não, Nelson. A ciência tem seu tempo, quero frisar isso. Mas quais as expectativas, quais as perspectivas? As perspectivas são boas, que a gente continue com esse projeto, em 2 frentes principais. Uma delas é validar em áreas maiores, áreas que tenham, por exemplo, você falou,
eu tenho um pomar, uma parcela com 340 plantas. Se eu fizer, então, 100 vezes maior. 35 mil. 35 mil plantas. Como que será o comportamento disso? Tá? Por outro lado, nesse mesmo tempo, nós temos que fazer o processo de tornar essa variedade, tornar essa cultivar disponível para o produtor. Perfeito. Então, é um processo de desregulamentação, é um processo que nós temos que fazer uma avaliação, que existe já um protocolo básico de como coletar essas informações, para dentro de 2, 3, 4 anos, temos os elementos para fazer a desregulamentação desse material. Tá? Existe toda uma etapa burocrática. Existe toda uma etapa claro, burocrática. Que é extremamente válida. Ela é importante para quê? É importante para mostrar a validade da tecnologia, o efeito dela no ambiente, tá? A segurança do consumo desse material. Perfeito. Tá? Então, nós temos aqui no Brasil, nos países que aceitam a biotecnologia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. E muita gente, muitas áreas revendo, atualizando, modernizando suas legislações sobre biotecnologia, né? Exatamente, que é o caso da União Europeia. Claro. Tá? Que está fazendo toda uma revisão da sua legislação de biotecnologia, de plantas geneticamente modificadas, de edição gênica, que seria uma outra abordagem. Né? Então, por quê? Porque existem muitas dificuldades de se cultivar hoje as plantas, de se aumentar a produtividade. Então, você tem que lançar mão das novas tecnologias para combater aqueles males que não existe outra solução. Perfeito. Então, as perspectivas são as melhores e é seguir estudando, trabalhando. As perspectivas são animadoras, nós precisamos ainda de trabalho, de coleta de informações, coleta de dados, para avançar mais um passo. Chegar num outro momento aqui e falar assim, isso está se tornando realidade. Enquanto isso, mudas sadias, oriundas de viveiros certificados, telados, né? Eliminação de plantas doentes e controle do inseto vetor, principalmente fazendo a rotação dos produtos para que se evite resistência e a gente tenha a qualidade, a eficiência desse processo, porque nós vamos precisar dessas áreas aí com índices, a gente começou falando da escolha do local, com índices baixos de incidência da doença. Exatamente. Quando se observou a repelência no Vietnã, já se constatou que ela não era absoluta. Tá. Então, quando a gente fala em redução da incidência de Green, menos 30%, menos 40%, menos 50% de incidência, é um fator a mais para ajudar, mas ela não é absoluta. Não é total, claro. Só a planta repelente não resolve o problema. Ela requer todas essas estratégias, ou pelo menos uma área onde que a pressão da doença não seja tão grande. Muito bem. Ô Nelson, obrigado pela participação, por compartilhar tantos conhecimentos com a gente de maneira muito apaixonada que você fala e principalmente muito clara. Está tudo entendido. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade, eu espero que em breve nós tenhamos notícias melhores ainda, tá? Para você vir aqui de novo. Exatamente. E a gente trazer boas notícias. É isso aí, e dividi-las com os citricultores. Exatamente. Muito bem, recado dado. Eu, mais uma vez, agradeço a presença, a participação do pesquisador do Fundecitrus, o Nelson Wolff. Obrigado por essa conversa, Nelson. Bem, hoje a gente fica por aqui. A gente lembra que você que acompanha o nosso podcast também pode fazê-lo pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio que eu mencionei. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até a próxima!